Desde que a vida surgiu na Terra, 5 grandes extinções em massa redefiniram o destino do planeta. Eventos catastróficos, mudanças climáticas abruptas e impactos cósmicos apagaram incontáveis espécies ao longo de milhões de anos, mas agora, a 6ª extinção não é causada por forças naturais, e sim por nós. A cada dia, florestas são destruídas, oceanos sufocados pelo plástico e espécies inteiras eliminadas antes mesmo de serem descobertas. O equilíbrio delicado que sustentou a vida por bilhões de anos está desmoronando, acelerado por nossas próprias mãos. Nunca na história da Terra uma única espécie foi tão poderosa, a ponto de remodelar ecossistemas inteiros. Mas será que temos consciência desse impacto? Ou estamos cegamente avançando rumo a um colapso irreversível? Ao longo dos 4,5 bilhões de anos de história da Terra, o planeta passou por 5 grandes extinções em massa, eventos que transformaram drasticamente a biodiversidade e a estrutura dos ecossistemas. Cada uma dessas extinções eliminou uma parte significativa das espécies existentes, abrindo caminho para novas formas de vida e moldando o curso da evolução. Compreender esses eventos é crucial para contextualizar a atual crise de biodiversidade que enfrentamos. Extinção do Ordoviciano siluriano, há aproximadamente 445 milhões de anos. Esta foi a primeira grande extinção em massa registrada na história da Terra. Durante o período Ordoviciano, a vida estava predominantemente nos oceanos, com uma rica diversidade de invertebrados marinhos, como braquiópodes, trilobitas e graptólitos. Estima-se que cerca de 60% a 70% das espécies marinhas foram extintas nesse evento. Acredita-se que a causa principal tenha sido uma intensa glaciação que levou a uma queda significativa do nível do mar, resultando na perda de habitats marinhos e mudanças nas condições ambientais. Extinção do Devoniano superior, há aproximadamente 375 a 359 milhões de anos. O período Devoniano é frequentemente chamado de a Era dos Peixes, devido à diversificação significativa dos peixes. No entanto, no final deste período, ocorreu uma série de eventos de extinção que afetaram principalmente os ambientes marinhos. Cerca de 70% a 80% das espécies foram eliminadas. As causas exatas ainda são debatidas, mas incluem mudanças climáticas, anoxia oceânica, diminuição do oxigênio nos oceanos e possivelmente impactos de asteroides. Extinção do Permiano-Triássico há aproximadamente 252 milhões de anos. Conhecida como a Grande Morte, esta é a maior extinção em massa registrada, com cerca de 95% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres sendo extintas. As causas propostas incluem intensas atividades vulcânicas na Sibéria, que liberaram enormes quantidades de gases de efeito estufa, levando ao aquecimento global, acidificação dos oceanos e anoxia. Este evento redefiniu a vida na Terra, abrindo caminho para a ascensão dos dinossauros no período subsequente. Extinção do Triássico-Jurássico, há aproximadamente 201 milhões de anos. Este evento marcou a transição entre os períodos Triássico e Jurássico, resultando na extinção de cerca de 70 a 75% das espécies. As causas ainda são objeto de pesquisa, mas incluem mudanças climáticas, erupções vulcânicas massivas e possivelmente impactos de asteroides. Esta extinção abriu espaço para a dominação dos dinossauros durante o Jurássico. Extinção do Cretáceo-Paleógeno, há aproximadamente 66 milhões de anos. Talvez a mais conhecida das extinções em massa, este evento é famoso por ter levado à extinção dos dinossauros não aviários. Estima-se que cerca de 75% das espécies foram extintas. A causa mais aceita é o impacto de um grande asteroide na região do atual México, formando a cratera de Chicxulub. Este impacto teria causado incêndios em massa, invernos de impacto e outras perturbações ambientais que dizimaram muitas formas de vida. Ao longo da história da Terra, o clima sempre oscilou entre períodos quentes e frios.
moldando ecossistemas e influenciando a evolução da vida. No entanto, nunca antes essas mudanças ocorreram em um ritmo tão acelerado quanto agora. Diferente das variações naturais que ocorrem ao longo de milhares ou milhões de anos, a atual crise climática é resultado direto das atividades humanas. Em especial, a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento em larga escala e a emissão desenfreada de gases de efeito estufa. Por milhares de anos, a humanidade viveu em equilíbrio relativo com o meio ambiente, mas tudo mudou com a Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII. A crescente demanda por energia impulsionou a exploração intensa do carvão, seguido pelo petróleo e pelo gás natural, combustíveis ricos em carbono, que, ao serem queimados, liberam enormes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. Com o avanço da tecnologia e o crescimento das economias globais, o uso desses combustíveis tornou-se a espinha dorsal do desenvolvimento humano. Mas esse progresso teve um preço. Em apenas 2 séculos, a concentração de CO2 na atmosfera aumentou de aproximadamente 280 partes por milhão, ppm, para mais de 420 ppm, um nível que a Terra não via há milhões de anos. Esse acúmulo criou um efeito estufa descontrolado, retendo mais calor na atmosfera e elevando as temperaturas médias globais. Os impactos do uso intensivo de combustíveis fósseis são devastadores. O aquecimento global já está transformando o clima da Terra de formas visíveis e alarmantes. Temperaturas extremas atingem recordes em diversos países, resultando em incêndios florestais, secas e colapsos de infraestrutura. O Ártico está perdendo bilhões de toneladas de gelo por ano, elevando o nível dos oceanos e ameaçando cidades costeiras. Furacões, tufões e tempestades tornaram-se mais destrutivos devido à maior retenção de energia na atmosfera. O excesso de CO2 não só aquece o planeta, mas também se dissolve nos oceanos, tornando-os mais ácidos e prejudicando ecossistemas marinhos. Se os combustíveis fósseis são a principal fonte de emissões de CO2, o desmatamento acelera ainda mais a crise climática. As florestas, especialmente a amazônica, funcionam como verdadeiros pulmões do planeta, absorvendo CO2 e armazenando carbono em sua biomassa. Quando uma árvore é derrubada ou queimada, esse carbono é liberado de volta para a atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Nos últimos 50 anos, mais de 17% da floresta amazônica foi destruída. O cerrado, outro bioma essencial para o equilíbrio climático, também sofre com a conversão de suas terras em pastagens e plantações de soja. Além da perda de biodiversidade, esse desmatamento reduz a capacidade da terra de sequestrar carbono, piorando a crise ambiental. Os cientistas alertam que, se as emissões de gases de efeito estufa continuarem no ritmo atual, podemos atingir um aquecimento global de 2 graus Celsius a 4 graus Celsius até o final do século. Embora esses números pareçam pequenos, eles representam um colapso climático em escala global. Secas devastadoras, fome, deslocamento de populações inteiras e colapsos de ecossistemas são algumas das consequências esperadas. Ao longo da história, o planeta Terra passou por diversas transformações naturais que moldaram seus ecossistemas e deram origem a milhões de espécies. No entanto, nenhuma força transformadora foi tão intensa e destrutiva quanto a ação humana. A expansão da agricultura, a urbanização desenfreada e a mineração têm devastado florestas, savanas, pântanos e outros habitats, levando a uma redução sem precedentes da biodiversidade global. O impacto dessa destruição não se limita apenas à perda de espécies, mas afeta o equilíbrio ecológico, ameaça a segurança alimentar e até compromete o próprio futuro da humanidade. O crescimento acelerado das cidades também é um dos principais fatores de destruição ambiental. Hoje, mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas, e estima-se que esse número continue crescendo nas próximas décadas. O aumento da urbanização resulta na construção de estradas, prédios, indústrias e infraestruturas que fragmentam os ecossistemas naturais.
A mineração é outra atividade humana com impactos catastróficos para os ecossistemas. A busca por ouro, ferro, bauxita, lítio e outros minerais tem levado à destruição de vastas áreas naturais. O garimpo ilegal na Amazônia, por exemplo, destrói florestas e contamina rios com mercúrio, colocando em risco não só a biodiversidade, mas também a saúde das populações indígenas. Se continuarmos devastando os ecossistemas em nome do progresso, logo não haverá mundo para habitar. Cada árvore derrubada, cada rio contaminado e cada espécie extinta nos aproxima do colapso. Não é apenas a natureza que está desaparecendo, é o nosso próprio futuro que estamos apagando. A história da humanidade não precisa terminar como um epitáfio de destruição. A escolha entre destruição e regeneração ainda está em nossas mãos, mas o tempo está se esgotando.